Oi pessoal, sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta para a nossa segunda aula em subtração. Vamos fazer mais alguns exercícios e aprender uma nova propriedade, que costuma cair muito em prova. Bom, em linhas gerais nós tínhamos o que já foi apresentado na aula anterior, aqui é uma representação esquemática da subtração, vou ser breve, que já falamos na aula anterior, minuendo menos subtraindo é igual ao nosso resto ou diferença, e nós vimos que minuendo menos subtraindo é igual ao resto, que equivale a dizer que minuendo menos o resto é o subtraindo, e que se eu somar o subtraindo com o resto, eu vou ter o minuendo. Reforçamos com você na aula passada que a relação fundamental, que é aplicada à subtração, o minuendo é igual ao subtraindo mais o resto, essa daqui. Bom, a primeira questão que eu vou propor para vocês, às vezes é demonstração, às vezes pedem exemplo para vocês, prove que a soma dos termos de uma subtração é igual ao dobro do minuendo. Esse é um resultado muito interessante. Ora, eu quero mostrar que o minuendo mais, quem é o outro termo da subtração? Subtraindo, mais o resto, vai ser igual ao dobro do minuendo. Comigo aqui, existe uma propriedade na soma, que é a propriedade associativa. Ora, eu tenho que somar minuendo com subtraindo mais resto. Nada me impede de pegar esse pincel vermelho e colocar aqui parênteses, juntando o subtraindo e o resto. Só que, atentem, quanto vale o subtraindo mais o resto? Relação fundamental da subtração. Subtraindo mais resto é o minuendo. Então aqui eu vou dizer que esse meu parênteses que eu coloquei, se eu somar o subtraindo com o resto, ele é igual ao minuendo. Professor, e se eu somar um minuendo com outro minuendo? Eu vou ter dois minuendos. Dois minuendos significa o quê? O dobro do minuendo. Então, muitas vezes isso cai em prova, o aluno fica sem saber por onde seguir, e eu estou dando o caminho para vocês, a trilha para vocês. Simples. Você vai somar minuendo mais subtraindo mais o resto, vai aplicar a propriedade associativa da soma. Muitas vezes alunos perguntam, professor, eu preciso saber as propriedades, tem que memorizar. E nós dizemos para vocês, elas serão úteis. Às vezes demora um pouquinho para vocês usarem, mas aí está o caso. Quem sabe a propriedade associativa fica tranquilo. Subtraindo mais o resto ao minuendo, somou, deu 2 vezes o minuendo. Bom, pode cair assim, para provar, mas pode cair já no meio de uma questão. A questão número 2 pergunta justamente isso. Resto e subtraindo são iguais. Essa é uma informação nova. Eles não precisam ser iguais, mas nessa questão é. Determina o subtraindo, sabendo que a soma dos termos é 120. Ora, com vocês, o que é a soma dos termos? Eu somar o minuendo com o subtraindo mais o resto. Mas eu posso dizer que, se eu somar subtraindo com o resto, eu vou ter minuendo mais minuendo, que são 2 minuendos. Estou fazendo de novo o que foi pedido aqui como demonstração. Ora, a soma desses termos tem que ser 120. Ou seja, 2n vale 120. Ora, quanto vai ser o meu minuendo? O meu minuendo vai ser igual a 120 divididos por 2. Se o dobro do minuendo é 120, é porque o minuendo é metade de 120. Que dá 60. Mas a pergunta é sobre o subtraindo, que nessa questão é igual ao resto. O que nós sabemos aqui? Que o minuendo é igual ao subtraindo mais o resto. Só que como ele diz que o subtraindo é igual ao resto, no lugar do resto eu posso botar subtraindo, eles não são iguais? Então, nessa questão em particular, eu posso dizer que subtraindo mais o resto, como o resto é igual ao subtraindo, vale
2 subtraendos. De novo, quanto é o minuendo? 60. Só que subtraindo mais resto, como subtraindo é igual ao resto, dá 2 subtraendos. A mesma coisa aqui, eu vou dividir por 2, eu vou encontrar que o meu subtraendo é 60 divididos por 2, que vai dar 30. Então, nessa questão, a gente usou um pouquinho de letrinha, mas a ideia é simples. Ah, professor, eu já tenho memorizado que se eu somar todos os termos é o dobro do minuendo. Legal. Tá aqui. Se o dobro do minuendo é 120, o minuendo é 60. Ah, professor, mas eu também já sei que o minuendo é o subtraendo mais o resto. Como nessa questão, subtraendo e resto, a questão diz que são iguais. Então, somar subtraindo com o resto é a mesma coisa que somar subtraindo com ele mesmo. Ou seja, o minuendo que é 60 é igual a 2 subtraendos. Então, eu divido por 2, vou encontrar que o subtraendo vale 30, o resto também vale 30. Vamos avançar. Essa questão 3 aqui, eu tenho um carinho muito grande por ela. Por quê? Ela aborda alguns aspectos que podem se transformar em várias questões para vocês. Então, prestem muita atenção nela. Pode vir sempre nas provas uma maldadezinha com essa questão. Mas vocês vão mandar bem. Atentem, então. O que acontece com a diferença ou com o resto quando nós mudamos o minuendo e quando nós mudamos o subtraendo? Olhem para cá. Se eu aumentasse a quantidade de quadrados aqui, estou aumentando o minuendo, como eu não estou mexendo no subtraendo, se eu aumento o minuendo, o que vai acontecer com o resto? Se eu boto mais um quadrado aqui, aumento o resto. Por outro lado, se eu tiro um quadrado do minuendo, o resto vai diminuir. Então, o resto e o minuendo, a relação é simples. Olha só. Se eu aumento o minuendo, o resto aumenta. Se eu diminuo o minuendo, o resto diminui. Lembrando que eu não posso diminuir tanto o minuendo a ponto dele ficar menor que o subtraendo. Senão, como a gente viu na aula anterior, eu não vou ter um resultado no conjunto dos números naturais. Então, o nosso minuendo, eu posso diminuir o minuendo um pouquinho, mas ele vai ter que sempre maior ou igual ao subtraendo. Mas volta para o foco aqui. Se eu aumento o minuendo, aumenta o resto. Se eu diminuo o minuendo, também diminuo o resto. Ok? Essa é mais simples. Vamos agora pensar no que acontece quando eu mexo no subtraendo. O gráfico aqui ajuda. Ora, se o meu subtraendo fosse menor, se eu apagasse esse quadradinho azul, sabe o que ia acontecer? Ia aparecer aqui um quadradinho vermelho. Porque se eu estou tirando menos do subtraendo, se eu estou tirando menos do minuendo, o resto aumenta, né? Então, como é que eu posso aumentar o resto? Aumentando o minuendo, aumenta aqui, ó, essa coluna, o resto aumenta. Mas eu também posso fazer diferente. Eu posso diminuir o subtraendo, que o resto também vai aumentar. Então, quando eu diminuo o subtraendo, o resto aumenta. Por outro lado, se eu aumento aqui o subtraendo, o resto diminui. Então, cuidado que minuendo e resto, a relação é diferente do subtraendo com o resto. No minuendo é mais simples. Aumentou o minuendo, aumenta o resto. Diminui o minuendo, diminui o resto. E com o subtraendo, inverte. Se eu aumento o subtraendo, diminuo o resto. Se eu diminuo o subtraendo, o resto aumenta. Está tudo aqui. Então eu posso bolar uma questão para vocês que eu mexa, aumento o minuendo, diminui o minuendo, aumento o subtraendo, diminui o subtraendo. Cada questão pode vir com um detalhezinho diferente. Agora eu vou focar nos dados dela. O que ele propõe para a gente? Aumenta o minuendo em 20 unidades. Olha aqui, ó, mais 20. Está em verdinho aqui, ó. Ora, professor, o senhor já falou, aumentou o minuendo, aumenta o resto. Bom, muito bom, guerreiro. Volta para cá agora. Ele quer diminuir o subtraendo. Você não vai dar mole, não. Professor, se eu diminuo o subtraendo, tô tirando 15 aqui do subtraendo, O que acontece com o resto? Aumenta. Aumenta em quanto?
em 15 unidades. Porque toda vez que o subtraindo diminui, o resto aumenta. Então, eu, ao mexer no minuendo, aumentei em 20, o resto aumentou em 20. E eu, ao diminuir o subtraindo, eu também ajudei a aumentar o resto. Então, o resto aumentou aqui e o resto aumentou aqui. Essas duas mexidas no minuendo e subtraindo, nessa questão, fizeram o resto aumentar. Agora vem a parte mais tranquila. Aumentou 20, depois aumentou 15. Chuta a bola aí, meu aluno. Vai dar um resultado de quanto? Aumenta em 35. Então, esse é o efeito no resto ou na diferença. É uma questão que sempre gera para o aluno uma casquinha de banana, mas vocês vão mandar bem, tenho certeza disso. Bom, vamos agora para a quarta questão. A soma de 3 números vale 8.470. O primeiro é 4.319 e o segundo 1.843. A pergunta é, quanto vale a terceira parcela? Eu tenho uma soma com 3 parcelas. Eu sei o resultado total. Qual é o resultado total? 8.470. Eu tenho a primeira parcela e a segunda parcela. O que eu posso fazer? Juntar a primeira com a segunda. Eu não tenho que somar todo mundo? Eu vou primeiro somar a primeira com a segunda. Esse resultado, eu teria que somar com a terceira parcela para dar quanto? 8.470. Vamos por partes. Eu vou fazer uma soma e uma subtração. Vocês vão acompanhar comigo direitinho. Vamos somar então as parcelas que eu conheço, que é a primeira e a segunda parcela? 4.319, eu vou somar com 1.843. 9 com 3, 12, e vai 1. 1 mais 4, 5, com 1, 6. 3 com 8, 11, e vai 1. 4 com 1, 5, mais 1, 6. 6.162. Ora, eu juntei duas parcelas. Esse valor, mais a terceira parcela, vai dar 8.470. Como é que eu acho, então, essa parcela? Eu comentei isso na aula anterior. Basta eu pegar o total, que é 8.470, e diminuir desse valor aqui, 6162. Por quê? Aqui no 8.470 eu tenho as 3 parcelas juntas. Aqui no 6.162 eu tenho a primeira junto com a segunda. Se eu subtrair isso, vai faltar só o quê? A terceira parcela, que é o que a questão pede pra gente. Então, pega emprestado aqui, 10 menos 2, 8, 6 menos 6, 0, 4 menos 1, 3, 8 menos 6, 2. 2.308. Então, a gente consegue aí chegar no resultado da questão. Então, eu somei a primeira parcela com a segunda parcela, obtive um resultado parcial, peguei o resultado total, que são as 3 parcelas, e diminuí do resultado parcial. Então, eu consigo obter a nossa terceira parcela. Vamos avançar então, hein? Próxima questão. Serginho Guerreiro pensou no número. Sempre Serginho pensa em alguma coisa. Tudo bem. Como é aula de matemática, resolveu pensar num número. Tudo bem. Aí quase se encrencou, né? Pensou no número e adicionou 10. Não sei por que resolveu somar 10, mas somou 10. Depois ficou com pena, somei muito. Subtraiu 13. Beleza, Serginho complicado, né? Não podia pensar em coisa melhor, mas tranquilo. E o resultado final deu 12. Ora, Serginho pensou no número, somou 10, depois não gostou, subtraiu 13 e no final fez a conta, deu 12. A pergunta é, qual o número? Eu vou tentar traduzir isso tudo que eu falei numa linguagem matemática. Vê se você acompanha comigo. Vamos chamar o número que Serginho pensou de X? Pode ser? Tranquilo. Gostei da sugestão. X, número que Serginho pensou. L, somou 10. Depois não gostou disso, diminuiu 13. Quanto deu o resultado? 12.
Ora, a gente tem algumas maneiras para resolver essa questão. Quando vocês estiverem no 7º ano, no 8º ano, mesmo no 6º ano, mais para frente um pouquinho, vocês não vão ficar dependendo de propriedade nenhuma. Vocês vão fazer isso aqui automaticamente. Mas o momento agora é de tentar mostrar para vocês um pouquinho das propriedades. Mas já garanto, não fiquem preocupados. No futuro de vocês, vocês vão resolver essa questão de maneira mais simples, automática. Mas faz parte, é o caminho que nós temos que trilhar. Ora, qual é a melhor maneira de eu resolver isso aqui? Eu vou colocar um parênteses aqui, tá até em verde. Quando eu faço isso, eu digo que essa quantidade daqui, menos o 13, é igual ao 12. Quando eu faço isso, eu encaixei aqui, ó. X mais 10 é o minuendo, 13 é o subtraindo, 12 é o resto. Propriedade fundamental. Nesse momento eu tenho que lembrar a vocês. Já digo a vocês, lá na frente, daqui a mais um pouco, vocês vão fazer isso sem nem se preocupar com propriedade. Mas vamos lá então? Se eu tenho o subtraindo e tenho o resto, eu somo os dois para obter o meu minuendo. Então olha o que eu vou escrever aqui para vocês. X mais 10, que é o minuendo, vai ser igual ao resto, que é 12, mais o subtraindo. Isso vai dar 25. Agora eu vou ter um outro probleminha que eu também já resolvi na aula passada. Eu tenho a soma de duas parcelas, x com 10, que vale 25. A soma é 25. Ora, quando eu tenho duas parcelas que somadas dão um número 25, para obter a parcela desconhecida, que é o x, basta eu pegar a soma total e diminuir, subtrair de 10, que vai dar 15. Lembrando a vocês que eu fiz questão de, botei um parênteses, propriedade dissociativa, depois eu usei a relação aqui que o subtraindo mais o resto é igual ao minuendo, para vocês entenderem o que estão fazendo. Outros vídeos lá na frente eu não vou falar nada disso. Sabe como é que provavelmente os pais de vocês estão acostumados? Toda vez que eu tenho um número, contar rapidinho aqui, mas o foco é a subtração. Mas toda vez que eu tenho um número aqui que está subtraindo, eu poderia passar para o outro lado somando. Então os pais de vocês fazem duas operações automáticas aqui. Eles pegam o menos 13 e jogam para o outro lado somando com 13. Por outro lado, ele tem mais 10 aqui, passam para o outro lado como menos 10. Fazem as contas e chegam no mesmo resultado. Mas lembro para vocês, vocês estão aprendendo as propriedades. Então, por isso que é importante fazer da maneira como eu encaminhei aqui. Tá? Vamos dar sequência, então. Próxima questão. Isso pode vir para vocês, é um probleminha em que ele propõe uma reflexão sobre o português. Se você não ler com atenção, você se complica. Subtraia da soma de 180 com 45 a diferença entre 210 e 107. Notem, eu tenho o número 180, eu tenho o número 45, eu tenho o número 210, 107, falo de soma, de diferença e falo para subtrair. Isso aí, se o aluno ler rápido, ele fica com a cabeça... É muita palavra e muito número para pouca linha. E aí, o que eu faço, professor? Por partes. Vamos lá? Qual o verbo principal? Subtraia. Quando eu falo subtrai, eu imagino, vai ter um minuendo e vai ter um subtraindo. Tem que ser assim. Bom, então, professor, quando manda subtrair, eu tenho que ver quem vai ser o minuendo? Agora anota. Eu quero subtrair da soma de 180 com 45. Vou sublinhar. Soma de 180 com 45. Vou até botar para vocês aqui, Quem é a soma de 180
com 45. 0 com 5, 5. 8 com 4, 12. Vai 1. 225. Ah, professor, quer dizer que eu posso substituir soma de 180 com 45 por 225? Pode. Ah, fica mais fácil. Se eu já sumiu com 2 números, botou um número só. E agora, professor? Vou sublinhar aqui, ó. Eu vou subtrair, né, a diferença entre 210 e 107. Então, eu vou agora calcular a diferença. 210 menos 107. 10 menos 7, 3, 0. Vem para cá, 0 com 0, 0. 2 menos 1, 1. Então, eu tenho 210 menos 107 igual a 103. Bom, eu substituí o 210 e o 107 por 103. O que vai acontecer agora? Eu vou subtrair, olha o verbo principal. Quem é o meu minuendo? O que deu do resultado de 180 com 45. 225. Legal. Mas eu vou subtrair quem? Quem vai ser o subtraindo? O resultado da diferença de 210 com 107, que deu quanto? 103. 5 menos 3, 2. 2 menos 0, 2. 2 menos 1, 1. Então, ao subtrair a soma de 180 com 45, da soma, né? 180 com 45, com a diferença de 210 para 107, nós obtivemos aqui 122. Próximo, essa é mais fácil. Eu quero adicionar 72. Adicionar é somar. Olha o verbo principal. Eu quero somar. Quanto? 72. Mas quero somar isso. Essa é uma parcela. Que outra parcela? A diferença entre 315 e 275. Então, comigo aqui. Primeiro eu vou pegar 315 e diminuir de 285. 5 menos 5, 0. 11 menos 8, 3. 30. Então, 30 é a diferença de 315 com 285. Mas eu quero somar a esse valor 72. Então, vamos lá, parte final. 72 mais 30, 102. Ora, com isso, nós acabamos de resolver 7 questões, com mais uma revisão aqui da nossa relação fundamental, da essência da subtração. Fazendo uma sinopse para vocês, aprendemos hoje que a soma dos termos de uma subtração equivale ao dobro do minuendo. Lembrei a vocês que algumas questões maldosas podem vir nesse sentido, para você ter essa relação aí. Essa é uma relação que nos livros aparece para demonstrar. Aparece lá, né, no meio das questões. Nem sempre vem demonstrado antes. Se não for demonstração, porque demonstração o professor acha que não cai. Mas pode vir no meio de uma questão. Como a questãozinha 2 aí, em que você teve que usar que a soma de todos os termos vale o dobro do minuendo para começar a fazer a questão. Reforço que a questãozinha 3 é o máximo. Eu mexo no subtraindo, mexo no minuendo, o que acontece com a diferença ou com o resto? Vocês têm que se preparar para isso, basta dominar aqui o nosso quadrinho e sabendo que toda vez que aumenta o minuendo, aumenta o resto. Se eu diminuo o minuendo, diminuo o resto. E com o subtraindo é diferente. Se eu aumento o subtraindo, o resto cai. Se eu diminuo o subtraindo, o resto aumenta. No mais, nós aproveitamos para fazer mais algumas questões de subtração, usando as propriedades que nós já temos estudado. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa é a aula de subtração parte 2. Associada à aula de subtração parte 1, creio que deixa vocês bem mais confortáveis e seguros com relação a esse conteúdo. Espero que vocês tenham compreendido. Forte abraço a todos vocês. Se gostaram, curtam, compartilhem, mandem sempre suas dúvidas. O meu sucesso é o sucesso de vocês. O que eu desejo para vocês? Uma excelente prova.
Um abração e até a próxima oportunidade.